Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o professor José Matias e nós estamos resolvendo a prova da FUVEST, primeira fase 2022. Essa é a questão de número 37, uma questão de geometria plana, onde a gente vai fazer uma discussão bem legal aqui de trigonometria também. Então, antes de começar a resolver a questão, já sabe, se você está chegando aqui agora, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar as próximas resoluções que vão vir aí pela frente. E se você já é inscrito e acompanha aqui as resoluções, não deixe de dar like aí no vídeo se você está gostando do material produzido aqui pelo canal. Bem, vamos ler a questão e resolver na sequência. A figura mostra um quadrado e um círculo, ambos com centro no ponto O. O quadrado tem lado medindo uma unidade de medida e o círculo tem raio igual a duas unidades de medida. O ponto A está sobre o contorno do quadrado, o ponto B está sobre o contorno do círculo e o segmento AB tem tamanho 2, duas unidades de medida também. Beleza. Quando o ângulo θ, que é o ângulo AOB, for máximo, seu cosseno será? E aí a gente tem aqui algumas alternativas. Eu vou ampliar um pouco essa figura antes mesmo da gente partir para a resolução, só para discutir algumas coisas da figura. Primeiro de tudo, gente, observem que a gente está falando de um triângulo isósceles. Por quê? Do ponto B até o centro é raio, 2. E do ponto B até o ponto A é 2, porque está escrito no enunciado que é 2. Então, aqui o segmento AB tem tamanho 2. Vou grifar aqui. Então, o nosso triângulo, para todos os casos, é um triângulo isósceles. Ok. Então, aqui é um ângulo θ também. E esse ângulo é o que falta para completar 180, né? Então, vou colocar aqui 180 menos 2θ. Ok. Observem, gente, que como que eu acho o cosseno desse ângulo? Tem algumas maneiras aqui de fazer. O ponto primordial é que esse tamanho OA é variável, né? Esse ponto OA, ele pode ser qualquer valor, passeando aqui pelo quadrado, vai ser no mínimo meio, porque seria aqui metade do lado do quadrado, e no máximo, quando ele estiver bem aqui na quina, né? Metade da diagonal. Se o lado do quadrado é 1, a diagonal seria raiz de 2, e aqui seria a metade, raiz de 2 sobre 2, tudo bem? Então, esse x, vou até colocar aqui, nosso valor x, ele varia de meio a raiz de 2 sobre 2. E aí a gente tem que fazer a seguinte pergunta. Conforme o x aumenta, o que acontece com o ângulo? Esse ângulo aqui vai diminuir. É a ideia de um compasso, né? Quando eu tenho aqui uma medida maior do ângulo, eu tenho uma medida menor do x. Vou colocar aqui x igual a meio. Vou fazer uma coisa meio assim, claro, né? Não fica meio desproporcional, mas observem que se o x for o valor máximo, entre o valor máximo, o que acontece com o θ nesse caminho? Ele vai diminuindo de tal maneira que no limite eu teria aqui um θ bem pequenininho e uma base bem grande. Tudo bem, isso é só para a gente analisar que uma maneira de resolver esta questão seria, a partir dessa análise do triângulo isósceles, concluir algo que é o seguinte. Quando θ for máximo, vou colocar aqui, θ máximo, implica cosseno. Observem que o cosseno é a razão, né, desse lado aqui, x sobre 2, pela hipotenusa. Então, o cosseno de θ, eu vou anotar aqui em cima, vai ser cateto adjacente x sobre 2, pela hipotenusa que é 2, isso daqui vai dar x sobre 4, para qualquer que seja o θ. Se eu estou falando do θ máximo, eu posso afirmar que o cosseno será mínimo. Isso daqui é um ponto bem importante.
Uma outra maneira de visualizar isso seria através do gráfico da função cosseno no primeiro quadrante. Então, observem que de 0 até 90 graus, que seria π sobre 2 radianos, nesse intervalo, o cosseno de 0 é 1, o cosseno de 90 graus é 0 e a função é decrescente. Então, quanto maior o ângulo, de 0 a 90, observem que aqui a condição é que o θ tem que ser menor do que 90, né? Senão não vai fechar triângulo. Quanto maior o ângulo, menor o cosseno. E é isso que a gente está analisando aqui. Gente, feito isso, bem, quando que o cosseno é mínimo? O cosseno é mínimo quando x é mínimo. Então, eu posso dizer que o cosseno de θ mínimo, ele ocorre por x mínimo dividido por 4. E isso daqui é, então, meio dividido por 4. Isso daqui é 1/8, que nos leva à alternativa A. Claro, se você quisesse fazer de uma maneira direta, a partir dessa relação do x, também era possível. Você podia isolar aqui o x, colocar que o x é 4 cosseno de θ, e fazer a seguinte consideração. Se o x está entre meio, que é metade do lado, até raiz de 2 sobre 2, que é metade da diagonal do quadrado, eu troco o x por 4 cosseno de θ, vai ficar entre meio e raiz de 2 sobre 2, divido por 4, e eu chego que o cosseno de θ vai variar entre raiz de 2 por 8 e 1/8. Né? São os dois extremos. Como eu quero o menor valor é 1/8, que nos leva também à alternativa A. Tudo bem? Eu acho que a pegada mais importante aqui nessa questão era justamente visualizar essa ideia de que o ângulo máximo implica um cosseno mínimo. Beleza? É isso aí, gente. Valeu!